Adorar é o que sei. Eu te adoro, Senhor. Recebe a minha adoração, Jesus. Recebe a nossa adoração. Adorador, é isso que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. É o que sei, é o que sou, um adorador. Prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode parar um adorador. Adorar é o que sei, é o que sou. Nada pode parar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. É o que sei, é o que sou. Nada pode calar um adorador. Prisões, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de
Nada pode calar, nada pode parar um adorador. Glória seja dada a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje ministraremos mais um episódio do tema Liberdade, episódio 8. Eu espero nós concluirmos em 10 episódios esse tema que tem sido uma grande bênção em nossas vidas. Se você perdeu algum dos episódios passados ou cultos passados, é só você ir lá no canal do Mistério Folha em Branco, dar um like lá, escolha o culto que você quer assistir, assista e seja grandemente abençoado. E durante os cultos você também pode participar nos mandando comentários ou sugestões ou orações, pedidos, para que nós possamos juntos, estarmos aprendendo mais de Deus e ganhando mais intimidade com o Senhor em nome de Jesus. Domingo passado, uma pequena introdução, eu e a pastora Angie Medrado fomos visitar uma pequena igreja que fica aqui perto de casa. Essa igreja, nós tivemos lá uma vez, há 10 anos atrás aproximadamente. E naquela época, nós estávamos passando por um momento bem difícil, algumas lutas, algumas tempestades sobre nossas vidas. Eu não era pastor, eu era missionário, a pastora Angie Medrado era diaconisa. E nós então resolvemos entrar nessa pequena igreja, bem pequena mesmo, né? Tinha lá um irmão que estava tocando, e o pastor, que ia pregar, acho que mais uns 2, 3 obreiros, um em cada canto. Mas nós entramos naquele lugar com o objetivo de sentarmos no fundo, ouvirmos a palavra, levantarmos e ir embora. E quando então o pastor toma a palavra, lá do púlpito, ele olha para mim e ele diz assim, o seu lugar não é aí, é aqui no altar. Então ele me chama, me convida a ir lá na frente, para que tivesse a oportunidade de dar uma saudação, sem que ele me conhecesse, sem que ele soubesse do que eu estava passando, mas Deus sabia de todas as coisas. E ele, aquela atitude, da forma que ele foi usado por Deus, eu aprendi que o meu chamado era muito maior do que as lutas que eu estava passando. O meu chamado ministerial era muito maior do que as lutas que eu estava passando. E nesses últimos domingos, nesse último domingo também, eu estava de manhã, antes de levantar, e me veio à mente essa igreja, essa pequena igreja. Me veio à mente, o que ela representou há 10 anos atrás. E eu senti no coração o desejo de visitá-la novamente. Ela fica a 10 minutos aqui de casa. E eu e minha esposa, então, fomos ao culto do final da tarde. Fomos muito bem recebidos pelos obreiros que ali estavam. O pastor nos veio cumprimentar, mas não se lembrou de mim. Também é natural, são tantas pessoas. E quando ele tomou a palavra e nos apresentou como os visitantes, ele me chamou para uma saudação, porque quando ele preenche aquela fichinha de visitantes, eles perguntam se você é de alguma igreja, que é normal, qual é o seu cargo, etc. E foi quando eu contei, então, essa história, do que Deus fez, como Deus usou a vida daquele pastor, daqueles homens e mulheres de Deus naquele lugar, há 10 anos atrás, e do quão foi importante aquele momento que eu estive com eles. Eu agradeci a Deus pela vida do pastor Benedito, um grande abraço ao pastor Benedito, aos amados irmãos daquela igreja, Jesus é amor, e que Deus continue a derramar suas ricas bênçãos sobre essa congregação, sobre esses homens e mulheres corajosos de Deus, usando, capacitando cada vez mais para a grande obra do Senhor. Quão bom é Deus que usa os seus servos e servas para nos abençoar, para nos renovar as forças e nos ajudar na nossa grande caminhada. Foi um momento muito especial. E interessante que os louvores que eles cantaram me levaram lá atrás, no passado, das igrejas bem simples que nós participávamos, onde o louvor da harpa era muito entoado. E um deles, que inclusive eu fui proibido de cantar pela minha esposa, porque ele disse que a minha voz
vai assustar todo mundo. É um hino da harpa, é o hino 577 da harpa, né? E a letra dele, a segunda estrofe, diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Glória seja dada a Deus. E eu me lembro que esse louvor, um pastor que me trouxe de volta a Cristo, numa Assembleia de Deus chamada Assembleia de Deus Horebe, há muitos anos atrás, pastor Ari, ele cantava esse louvor no altar. E quando ele cantava esse louvor, o mover era muito grande. E eu sentia muito forte a presença de Deus. E eu aprendi que no altar do Senhor que tudo acontece. No altar do Senhor que os milagres acontecem sobre nossas vidas. Guarda isso no teu coração. Guarda isso na sua vida. Deus opera fortemente através da simplicidade, né, das pessoas. E obrigado a Deus, né? Agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos da igreja Jesus é Amor em Cristo Jesus. E eu te convido então a abrir em Atos 3, versículo 1 ao versículo 8, para a nossa sequência desse tema liberdade, episódio 8, Atos 3, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Glória seja dada a Deus por essa palavra. Até o versículo 8, depois você, na sua casa, você leia o restante da passagem, que é uma passagem abençoada. Vamos buscar um entendimento através da palavra e do estudo de hoje sobre como vivermos intensamente os milagres de Deus. A palavra de Deus começa registrando que Pedro e João estavam indo para o templo orar, que era uma das marcas da igreja primitiva, a oração, a busca constante de Deus. A oração é o alimento do cristão. A oração é onde nós nos fortalecemos. É na oração que nós temos um canal direto com o Senhor. Há grande poder na oração e só vamos viver milagres através da oração. Só conseguimos conversar com Deus através da oração. Esse é o nosso canal para falar com o Criador, para falar com o Pai, para falar com Cristo. Por isso, Paulo e Silas, estou voltando a Paulo e Silas, né? Pedro e João, eles oravam ao Senhor e buscavam incessantemente ao Senhor para se fortalecerem. Aí no versículo 2 diz assim: estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa. Vou parênteses aqui. Vamos entender o que significa a parte do templo chamado Formosa. O que seria essa porta do templo, chamado Formosa. A porta Formosa era uma das portas do templo de Jerusalém, também conhecido como Templo de Herodes, e estava construída no meio de um grande pátio chamado Pátio dos Gentios. Ou seja, o templo de Jerusalém possuía várias portas de entrada e saída, e a porta Formosa era uma dessas portas, aonde aquele aleijado ficava e aonde os servos de Deus entraram. Muito bem, então aí diz o seguinte, que o aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, todos os dias, aquele aleijado, por 40 anos,
era colocado naquele lugar para pedir esmola. Nós não sabemos o nome desse homem, mas nós temos algumas informações importantes sobre ele. Ele era um homem que nunca teve a oportunidade de viver uma vida normal, porque ele era aleijado, ele era limitado fisicamente, ele era dependente de favores, ele era dependente de ajuda. Provavelmente ele podia estar sendo explorado devido à sua condição física. Ele não tinha sonhos, não tinha projetos, ele estava aprisionado em sua doença. Suas características descrevem esse homem e que muitos não dão nenhuma importância, nem ontem, nem hoje e nem será amanhã, porque nós nos acostumamos com cenas e situações terríveis que infelizmente nos afetam totalmente. Perdemos a sensibilidade. Passamos a ver como algo normal acontecendo em nossas vidas. Se você observar nas guerras que acontecem, as pessoas que passam por guerras, as pessoas que lutam em guerras, elas começam a viver aquilo de uma forma tão cotidiana que passa a ser normal na vida delas ver pessoas caídas, pessoas mortas. Não dão mais nenhuma importância, porque aquilo passa a ser uma rotina. E o mesmo acontecia com esse aleijado, como se ele fosse apenas um símbolo naquele lugar, na entrada daquele templo. Aí o versículo 3 diz que, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Era normal, ele estava lá todo dia, fazendo isso todo dia, a todos que ali passavam. Então, com certeza, o paralítico não sabia quem era Pedro e João, e o que estavam eles fazendo ao entrar naquele templo, ou qual seria a profissão deles, e qual seria a atividade deles. Mas ele abordou, como ele abordava a todos que ali passavam. E Pedro e João seriam mais dois, entre centenas e milhares que passavam todos os dias por aquelas portas, por aquele templo. Quem sabe, mais um que poderia lhe dar algumas moedas. Ou, quem sabe, alguém que se importasse com a sua situação. Afinal, desde nascença, estava naquela porta do templo a pedir esmola. Sua presença não fazia mais nenhum tipo de diferença naquele lugar para muitas pessoas que ali passavam. Seriam alguém já conhecido, que estava todos os dias, sem uma importância significativa. E, infelizmente, o mundo se acostuma com esses problemas, com os problemas dos outros, e não se importa mais. Não faz mais nenhuma diferença. Mas aí o versículo 4 diz assim, que Pedro e João olharam para ele. Olharam para ele. Então Pedro diz para ele, olhe para nós. Você já parou para tentar entender o significado dessa frase, desse versículo? Olhe para nós. Esse versículo nos traz um ensinamento muitíssimo importante e eu quero que você preste atenção. E se você tiver dúvida, faça um comentário no chat do culto. Mande para nós uma pergunta que nós vamos te responder. Diz assim que esse versículo quer dizer, para nossas vidas, que nós somos representantes de Cristo. Nós representamos a Cristo. O versículo 4 mostra que temos que nos colocar entre Jesus e as pessoas que precisam de ajuda, que não conhecem a Cristo. Olhe para nós. O mundo precisa de parâmetros, precisa olhar para a direção certa, e pense na responsabilidade de Pedro e de João, quando mandaram aquele homem paralítico olhar para eles. Já pensou nisso? O que significa isso? Será que nós, hoje, eu, você, de consciência tranquila, teremos capacidade de virar para um colega de trabalho, ou para um vizinho, ou para um transeunte na rua, ou para um doente e dizer-lhe, olhe para nós. Nós somos exemplos. Nós vivemos o Evangelho. É preciso muita coragem, muita ousadia. É preciso segurança. É preciso fé. E aqueles dois apóstolos estavam revestidos da autoridade de Deus. Eles estavam revestidos da unção do Espírito Santo. Chegam para aquele paralítico de nascença e dizem
olhe para nós. Nós, você, a sua casa, se você está debaixo do propósito de Deus, você está revestido da autoridade do Senhor para pisar na cabeça de serpente, para profetizar a cura. Era como se eles dissessem: nós somos um exemplo a ser seguido. Nós somos representantes de Deus. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Era isso que eles estavam dizendo em outras palavras. O que nós temos é o que Deus nos concede e o que flui do trono da graça de Deus para a sua vida. Eles representavam ali o Cristo. Eles representavam ali o Senhor, a autoridade de Deus. Será que somos capazes de dizer essas palavras de Pedro e João? A alguém que precisa, a alguém que necessita, olhe para nós e veja em nós o Cristo que habita em nossos corações e nossas vidas. Temos para você um caminho que leva realmente a Deus, que te leva realmente à salvação. É um ato de coragem. E o que chama atenção nesse versículo, para a minha vida, para a sua vida, é que Deus requer de cada um de nós essa coragem, essa responsabilidade. Que vivamos nossa vida de tal forma que onde quer que estejamos, com quem quer que falamos, que possamos nos apresentar dizendo: olhe para nós. Somos testemunho vivo do poder, do amor de Cristo. Somos representantes de Jesus aqui neste mundo. Temos a procuração do Pai para agir em nome dele, para operar milagres, para operar transformações nas vidas daqueles que precisam, para curar os enfermos. Temos essa procuração. Faça uso dela. Temos que ter a certeza do que habita em nós e dizer com autoridade: olhe para nós. Aí o versículo 5 diz que o homem olhou para eles, com atenção, diz a palavra, mas ele esperava receber deles alguma coisa do mundo. Ele não tinha noção de quem eram aqueles homens. Ele buscava coisas materiais. E quando estamos no mundo e não conhecemos a Cristo, procuramos ver as coisas pelos olhos carnais e não os olhos espirituais. Não temos discernimentos, não temos entendimento das coisas do Senhor, das coisas de Deus, das coisas espirituais. Estamos aprisionados no mundo. Vivemos e estamos acostumados com as coisas do mundo. Nos acostumamos com favores, de viver debaixo do jugo do homem. Nos acostumamos com o pecado. Nos acomodamos com as situações do dia a dia do mundo. E nos esquecemos que existe algo muito maior do que o mundo pode nos oferecer. Muito maior. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, vivemos a vida em Cristo e somos libertos de tudo isso. De tudo isso. Aquele homem vivia uma prisão há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Ele, durante esse tempo, ele só aprendeu a pedir esmolas, a viver de restos, a viver de sobras, ser um pedinte. Só pede, pede, pede. A sua vida não avança, nada acontece. Você já conheceu alguém assim? Você já chegou a vivenciar uma situação assim? Se você já vivenciou, também escreva para nós. Compartilhe no chat. Deus não nos fez para vivermos de esmolas, ou de restos, ou debaixo do jugo de homens. Temos que viver as abundâncias que Deus nos concede. Porque nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, com direito a sentar à mesa do rei. Aí o versículo 6 diz que disse Pedro, não tenho prata nem ouro, quero o que ele esperava, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda ou ande. Pedro sabia que aquele homem esperava uma oferta em dinheiro, moedas, ouro ou prata, seja lá o que for. Isso foi o que ele recebeu em mais de 40 anos de sua vida
e nada mudou na sua vida. Continuava na mesma situação, continuava pedindo esmola, continuava sendo carregado, continuava sendo humilhado, continuava sem sonhos, continuava sem esperança. E será que é isso que Deus quer para nossas vidas? Claro que não. Por isso Pedro entregou para ele o que o mundo não podia oferecer. Deus nos dá autoridade para entregar àquele que precisa, aquilo que o mundo não pode oferecer, mas o que Deus tem para entregar é muito maior do que o mundo pode oferecer. E você tem essa autoridade. Somos herdeiros do Pai. Deus nos ensina que temos que sair da mesmice, sair do jugo do homem, sair daquilo que te aprisiona. Olhe para mim, diz a palavra, o Cristo, Ele que vai te libertar. Então Pedro diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Era o suficiente para a palavra se cumprir. Ande. Não precisou de uma frase, não precisou de discurso, de pirotecnia, de microfone, de banda, de coral, nada disso precisou, mas ele lançou uma palavra na autoridade revestida no nome de Jesus Cristo, ande. E aquele homem então recebe algo que o mundo jamais conseguiu lhe dar, dos 40 anos que estava à porta daquele templo. Nem o inferno, nem o homem, nem doença, nem paralisia vai impedir que a vontade de Deus seja feita sobre a sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, saia dessa paralisia que te aprisiona e viva a liberdade que Deus tem para nos entregar hoje, em Cristo Jesus. Aí o versículo 7 diz que, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Foram tantos anos de aprisionamento que aquele paralítico era incapaz de tomar posse de sua bênção. Foi preciso o homem de Deus ajudá-lo a sair daquela paralisia de mais de 40 anos, ajudá-lo a se levantar. Deus vai cumprir sua palavra em nossas vidas e vai nos ajudar a tomar posse dela, creia. Se a cura que você busca, olhe para mim e seja curado. Se a vitória que você espera, olhe para mim e receba a vitória. Se a porta de emprego que você espera, olhe para mim e entre por essa porta. Deus vai nos dar vitória. Deus vai mudar a nossa causa. Basta crermos. Basta crermos. Aí o versículo 8 diz que o homem deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando ao nome de Deus. Quando a vitória chega em nossas vidas, nós nos enchemos de alegria. Tudo se transforma. Nós saltamos, nós louvamos a Deus com fervor. Nós bradamos o nome de Deus. Nós cantamos, glorificamos ao nome do Senhor, porque nós sabemos que a vitória é grande e ela vem para nos surpreender. Ela vem para poder colocar tudo aquilo que era impedimento por terra. E a vitória de Deus é completa e ela contagia todos que estão ao nosso redor. Deus quer nos tirar da paralisia que nos aprisiona e nos dar a liberdade através de um milagre. Então receba, em nome de Jesus, esta palavra. Receba essa promessa, palavra profética, de vitória, de cura, de transformação. Olhe para mim, diz o Senhor, o Cristo que morreu na cruz do Calvário para levar com ele os nossos pecados, para que pudéssemos ter essa autoridade, podemos ser revestidos pelo poder do Altíssimo. Deus quer nos usar de forma milagrosa, irmão. A liberdade virá através do Senhor em nossas vidas. Olhe para mim, o Cristo, e viva o impossível de Deus. Não perca essa oportunidade que Deus nos coloca nas mãos através dos ensinamentos vindos da sua palavra revelada. Seja vencedor e livre em Cristo Jesus e busque a resposta sempre no único Senhor e Deus nas suas vidas. E viva intensamente o seu amor e seja feliz. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, obrigado por esta palavra, por esse ensinamento, Senhor, de quão Deus maravilhoso que Tu és. Nós temos a autoridade, através de Cristo Jesus, de profetizar a vitória sobre a vida dos irmãos. E eu profetizo a vitória sobre a vida daqueles que estão participando e assistindo desse culto, Senhor.
Que eles recebam, Pai amado, o milagre que tanto esperam, Senhor. Que o Senhor visite a cada um, Pai querido, e haja segundo a sua vontade na vida de cada um, Pai querido. E eu te agradeço mais uma vez por este culto, por este momento tão especial em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.